Beleza. Ali eu já tratei da nossa ementa, né? Está dividida em 3 unidades. Nessa primeira, a gente vai trabalhar movimento harmônico simples. Na segunda, ondas mecânicas. E na terceira, som e audição. A gente vai ter 2 avaliações. A primeira avaliação é sobre a primeira unidade, tá? E a segunda avaliação sobre as outras 2 unidades. E coloquei ali também, né, galera, o site, onde vocês conseguem encontrar ali o cronograma. Então, pelo nosso cronograma hoje e na semana que vem, são aulas de conteúdo. A galera entrando agora. A aula de hoje e na próxima são aulas de conteúdo, depois uma aula de exercícios, e então dia 7 de setembro. Nossa, agora que eu percebi, 7 de setembro, gente, óbvio que é um feriado, né? Então a gente vai ter que mudar aquele cronograma já. Mas a previsão é essa, né? Eu vou passar o movimento harmônico simples, daí a gente faz a primeira prova, e depois passar a parte de ondas mecânicas, ondas sonoras e a segunda prova, tá? Voltando aqui no EVA, deixa eu ter mais alguma coisa importante para comentar. Bom, a primeira avaliação vai ter um trabalho, já vou falar desse trabalho hoje, tá bem tranquilo. Vai ser em planilha eletrônica, vocês vão ter que usar ali o Excel e tal. Comentei já também que o livro vai ser o livro do Halliday, né? E se a gente continuar com a aula virtual até o final do semestre, o que, na minha opinião, não vou dizer provável, mas é possível. Do jeito que as coisas estão, né, em especial no nosso estado, aí as provas serão pelo Google Formulário, tá? Quem fez alguma disciplina comigo no semestre passado, eu já utilizei essa ferramenta. Estou usando aqui, galera, o Google Meet. As nossas aulas vão ser algumas não síncronas, algumas coisas eu vou gravar e enviar para vocês, mas quando for aula síncrona, eu vou sempre usar o Google Meet, tá? Ele tem uma vantagem que eu gosto muito, que eu uso sempre o mesmo link. Então, aquele link que está ali, ó, eu já separei, e sempre que for uma aula, vai ser nesse mesmo link, a gente vai cair nessa mesma sala, certo? Isso é bom. Então, é isso, pessoal. Vocês vão perceber que eu vou estar olhando para o lado o tempo todo, tá? É porque eu coloco. Quando eu projetar aqui a minha tela, eu vou estar explicando, aí não vou conseguir ver o chat. Aí eu entro com o celular também. Aí eu consigo ver o que vocês estão falando ali. Então, por exemplo, a Gabriela acabou de perguntar se já tem datas definidas para as provas. Bom, eu fiz um cronograma que eu mostrei agora há pouco, né, tá lá no site, né? Fiz a lista de exercícios, galera, ó, prova 1, lista 1, prova 2, lista 2, tá? Não tem segredo. E isso aqui eu acabei de ver que esse cronograma eu esqueci de ver os feriados, né? E 7 de setembro, que seria a primeira prova, já é um feriado, certo? Então eu vou dar uma verificadinha aqui nesse cronograma, levando em conta os feriados que eu acabei não me ligando. Então, a primeira prova deve ser daqui umas 3 semanas, um mês, Gabriela, porque a nossa disciplina é de 2 créditos, né? É bem tiro curto. Beleza? Pois é. Eu tô achando que a nossa disciplina vai ficar bem prejudicada nesse sentido, por causa dos feriados. Mas aí eu reformulo ali o calendário e mando para vocês, tá? Provavelmente a gente vai ter prova daqui umas 3 semanas, né? A disciplina é de 2 meses, seria uma prova no mês, outra prova no outro. Com esses feriados, a gente vai ter que pensar em outra estratégia aí. Bom, acho que isso aqui foi. Vou começar então, galera, a explicar o tema da nossa primeira aula aqui, tá bom? A prova 1 é só sobre a unidade 1. E a prova 2 é sobre as unidades 2 e 3. A unidade 1 ela é mais comprida, certo?
Então, na verdade, eu vou precisar de 4 aulas de conteúdo, 4 aulas de explicação. 2 aulas para a unidade 1, que aí vai ser uma prova. 2 aulas para a unidade 2, que vai ser outra prova. Então, essas 4 aulas de explicação a gente tem. Mais 2 para as provas. E as outras 2 seriam exercícios, que eu não sei se vai ter, porque a gente tem feriado. Né? Que seriam 8 aulas numa disciplina como essa, ou 9. Depende do calendário. Eu vou conferir bem direitinho o calendário, mas é mais ou menos isso. Me digam se apareceu a minha tela ali para vocês. Beleza. Quem for acompanhar pelo celular, galera, o rostinho de vocês aparece ali no canto, mas tu consegue tirar, tá? Se virar de lado, dá para acompanhar também. Então é pelo computador, mas caso alguém esteja no celular. Ok, então a gente começa falando sobre movimento harmônico simples, galera, o tal MHS, né? O que é um movimento harmônico simples? Basicamente, esse movimento harmônico simples, pessoal, é um movimento oscilatório. Então ele se repete, né? Um movimento que se repete com o tempo, certo? Movimento oscilatório. E com o período constante. O que é o período? É o tempo de uma repetição. Então, ele é um movimento que vai ficar se repetindo, e sempre que ele se repetir, ele é igual à repetição anterior, certo? Basicamente, quando a gente fala de MHS, pessoal, vocês vão encontrar esse conceito lá no Halliday, ele vai falar de uma coisa que a gente chama de força conservadora. Uma força conservadora é uma força desse tipo aqui, ó, menos Kx, certo? Isso é uma força que a gente chama de conservadora. Como assim? É uma força que te puxa para a condição de equilíbrio. O melhor exemplo, galera, que a gente tem de movimento harmônico simples é o sistema massa-mola. É esse que eu coloquei aqui no meio, ó. Então, isso aqui é um sistema massa-mola. Por que ele é um ótimo exemplo de MHS? O que acontece desprezando o atrito, né? Quando eu pego um bloco que está preso a uma mola e puxo ele, tirando ele da condição de equilíbrio. A hora que eu soltar, a mola está esticada, ela vai fazer força para esse bloco voltar para o equilíbrio. Quando volta para o equilíbrio, ela vai comprimir, fazendo força para ele voltar para o equilíbrio de novo. Então a mola vai esticar e contrair. Esticar e contrair. Quanto mais distante o bloco tiver, pessoal, da posição de equilíbrio, mais força a mola vai fazer para puxar ele de volta. Essa força que tende sempre a querer puxar ele de volta para o equilíbrio é uma força conservadora. Ela segue uma lei chamada lei de Hooke, que é desse tipo aqui, ó, F igual menos K vezes X. Certo? Porque o menos, porque a força sempre se opõe, X é a posição, né, o deslocamento. Essa força sempre se opõe ao deslocamento, né? Quando a mola estica, ele puxa ela de volta. Quando a mola comprime, ela vai empurrar de volta para a posição de equilíbrio, certo? Então, o sistema massa-mola é o exemplo mais manjado, mais usual de movimentos harmônicos simples. Esse sistema, pessoal, ele tem uma aplicação para a gente na química, tá? Eu acho que alguém aqui não é de química ou engenharia química, licenciatura em química. Acho que pode ser que tenha alguém do petróleo, talvez. Mas, na área da química, é bem comum, pessoal, a gente ter o sistema massa-mola aplicado a estudo de sistemas de partículas, em especial quando elas são diatômicas. Alguém ali falou que é de química. Acho que a maioria aqui é de química, todos eu acredito. Por exemplo, imaginem a molécula de hidrogênio, é H2, né? São como se fossem duas bolinhas,
e tem uma ligação ali entre elas, certo? Uma ligação covalente entre elas. Essa ligação, ela pode oscilar. Então, as bolinhas, elas podem vibrar. Essa vibração é descrita por um movimento harmônico simples, como se fosse uma mola prendendo os dois átomos. E aí vibra de um lado para o outro. Certo? Então, nesse tipo de modelo, quando a gente vai estudar a atomística de uma molécula diatômica, pode aparecer um sistema massa-mola, um NHS. A rede cristalina, pessoal, de um sólido também, as moléculas pode considerar como se elas estivessem presas por molas. E aí tu vai estudar lá, por exemplo, o efeito térmico, né? Se uma molécula ganha energia e vibra, essa vibração se transmite para as outras. Então, existem alguns sistemas que tratam os átomos e suas ligações através, ou como se fossem uniões de massa-mola. Outro exemplo de massa-mola comum, galera, é o movimento circular uniforme, MCU. Então, imagine que eu tenho aqui uma bolinha, certo? E essa bolinha está girando. Logicamente, a bolinha, pessoal, ela não oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Mas imaginem que eu tenho aqui embaixo, ó, a projeção dessa bolinha, como se fosse a sombra da bolinha. A sombra dessa bolinha, pessoal. Vou fazer isso aqui um pouco maior. A sombra dessa bolinha, ela não vai oscilar aqui, ó, de A, que é a amplitude, até menos A, tendo uma posição de equilíbrio. Então, a sombra dessa bolinha que está oscilando aqui de um lado para o outro, ó, ou como vocês vão ver lá no livro, a projeção horizontal da bolinha, é um sistema de movimento harmônico simples, certo? Aqui na MHS fica bem claro, né? Ó, quando a mola estica e quando a mola comprime, né? Aqui eu tenho uma posição A, que seria a amplitude, aqui uma posição menos A, e aqui uma posição de equilíbrio, zero. Então ele vai de, por exemplo, eu estico a mola 10 centímetros, ele vai de 10 até menos 10, de 10 até menos 10. E fica indo ali de um lado para o outro, certo? Em um sistema de pêndulo simples, galera, eu tenho aqui o MCU, o massa-mola, e aqui o último caso de MHS que a gente costuma estudar, que vocês vão ver lá no livro, é um pêndulo simples, né? Um pêndulo ele também tem o tal do período constante. Então, essa bolinha aqui, ó, ela vai oscilar de um lado para o outro, certo? Se a gente pensar, novamente, tem uma lâmpada em cima dela, assim, ó, e está ocorrendo uma sombra, essa sombra aqui também vai de A até menos A, passando por uma posição de equilíbrio, né? Então, a sombra da bolinha, ó, ela vai estar indo de um lado para o outro, assim como a sombra dessa bolinha em movimento circular. E isso é o que caracteriza um movimento harmônico simples. Essa oscilação de um lado para o outro com período constante. Tudo bem? Eu costumo dar um tempinho para a galera que está anotando aí, copiar e tal. Não sei se vocês já conseguiram anotar, se querem mais um minutinho. Tá tranquilo? Querem mais um minutinho? Tranquilo, David? Alguém quer que eu espere, galera? Senão eu vou dar sequência aqui. Beleza, Gabriela. Não precisa abrir o áudio, galera. Eu tô acompanhando o chat, mas pelo menos ali vocês deem uma interagida, hein? Não me deixem falando sozinho, pelo amor de Deus. O slide vai ficar disponível? Pode ser. Pode ser. Eu ia disponibilizar só o vídeo, mas eu jogo o slide lá
né? Na Mediateca também. Nem tinha pensado nele, mas eu já coloco ele na Mediateca. Não, isso, Augusto, eu vou jogar com as anotações em cima. Depois eu vou fazer exercício também, eu vou salvar as anotações. E a gravação também, pode deixar. Bom, então para começar a falar de MHS, como ele é um movimento periódico, um movimento com período constante, pessoal, nós temos que conhecer as grandezas periódicas, são elas. Então, a primeira, mais importante, né, o período. O que é o período, galera, de um movimento periódico? É o tempo da oscilação. Então, quando eu digo que o período é constante, eu estou falando que todas as oscilações levam o mesmo tempo. Então, lembrando, o período, galera, é para uma oscilação completa, tá? Então, eu pego o bloco lá e puxo e solto. O período é o tempo para ele ir e voltar para a mesma posição, certo? Então, quando ele vai e volta, completou uma oscilação inteira. Isso é o período. Logicamente, para calcular esse período, a gente pega o tempo e divide pelo número de oscilações, né? Opa, alguém entrou agora. Logicamente, para calcular o período, representado com a letra T maiúsculo, pessoal, a gente pega o tempo e divide pelo número de oscilações. Deixa eu pegar a canetinha aqui, deu. Então, aqui é o tempo, né? E aqui é o número de oscilações. Isso é bem lógico, né, pessoal? Imaginem que oscilou 5 vezes e demorou 10 segundos para isso. 10 dividido por 5 quer dizer que cada oscilação levou 2 segundos, né? 5 vezes em 10 segundos, cada oscilação durou 2 segundos. Então, esse T aqui, que é o tal do período. A letra não é muito boa, galera, mas é o que eu estou conseguindo. Período é um tempo, né, galera? Então, é em segundos, tá? Logicamente, o tempo de uma oscilação, né, tem que ser em unidade de tempo, segundos, minutos. Vou tentar melhorar essa letra, tá? Graça. Ok. Agora, a frequência, pessoal, ela é quantas oscilações ocorreram em um certo intervalo de tempo. Então, ao invés de eu calcular o tempo de uma oscilação, eu calculo quantas oscilações ocorrem por segundo, por exemplo. Aí isso a gente chama de frequência, certo? Então, a frequência é o contrário, né? Observem que aqui é o tempo pelo número de oscilações, aqui é o número de oscilações por tempo. Ah, oscilou 20 vezes em 2 segundos. Quer dizer que deu 10 oscilações, 10 voltas, ou foi e voltou 10 vezes a cada segundo. Esse F, então, que a gente vai chamar de frequência, é dado em Hertz. Frequência em Hertz. Hertz é a mesma coisa, pessoal, que segundo na menos 1. Ou seja, por segundo, né? 20 Hz, quer dizer 20 por segundo. 20 vezes que foi e voltou em um segundo. Ok? Algumas vezes vocês podem verificar que vai aparecer em RPM, lá no movimento circular, que é mais comum, né? Falar em rotações por minuto. Aí tem que passar esse minuto para segundo, né? Agora observem, galera, que um é o inverso do outro, né? T sobre N, N sobre T. Então a frequência é o inverso do período. Então, tempo sobre número de oscilações sobre tempo,
isso significa que eles são inversos um do outro, né? Opa, tá faltando um acento aqui. Avisem quando eu puder dar sequência, galera. Alguém está anotando ainda? Pode. Gabriela ali, David. Beleza. Ok. Bom, agora, qual vai ser o objetivo da aula de hoje falando de MHS? Que a gente já sabe o que ele significa. Descrever a posição, velocidade e aceleração desse movimento em cada instante. Então, pessoal, eu vou pegar o sistema massa-mola, né, que é o mais usual aqui. Eu tenho lá uma certa posição de equilíbrio, pego o bloco e puxo. E solto. Ele vai começar a ir e voltar. Primeira coisa, quando ele está aqui, sobre ele, tem uma força agindo, que é uma força restauradora, que vai puxar ele. Certo? Aí aqui ele está na posição de equilíbrio. Quando ele estiver aqui, a mola vai empurrar, né? Ele vai ter essa força restauradora agindo para o outro lado. Ok? Aqui a força restauradora F. Num primeiro momento, eu quero saber qual é a posição em cada instante de tempo desse corpo. E percebam que o formato dessa posição, galera, é uma coisa meio lógica. Por quê? Ele está em uma certa posição, volta para o zero, vamos imaginar que ele está no 10, vai para o zero e para o menos 10. Força restauradora é o mesmo força conservadora? Não, eu falei conservadora em algum momento. Aqui é força restauradora o tempo todo. Ela restaura o equilíbrio. Eu falei conservador em algum momento, isso é outra coisa. Nesse caso, ela é os dois, tá? Então até não tem problema. Mas o nosso foco aqui é pelo fato de ela restaurar o equilíbrio. Ela é uma força também que não causa perda de energia, né? Porque ela transforma energia cinética em potencial. Então ela também conserva a energia. Só que por enquanto isso não vai ser importante. Só na próxima aula. Talvez por isso que eu posso ter falado sim. Por enquanto, o importante é saber que ela restaura o equilíbrio, né? Se tu estica, ela puxa de volta. Se tu aperta, ela empurra de volta para o equilíbrio. Beleza. Então, a ideia é, galera, a posição vai do 10 para o 0, para o menos 10, para o 0, do 10, vai ficar oscilando. Isso já remete a gente a uma função trigonométrica, né? Porque são as funções trigonométricas de seno e cosseno que fazem isso. O nosso livro propõe, galera, usualmente no presencial eu costumo deduzir essa equação, mas acho que aqui não vale a pena a gente ficar deduzindo a equação. O próprio livro não deduz. Então, galera, ele propõe uma equação de posição com uma função cosseno. Basicamente, opa, as minhas animações não ficaram muito corretas aqui. Beleza. Basicamente, a posição, pessoal, ela vai depender de uma posição máxima, a qual a gente chama de amplitude, né? Logicamente, o valor máximo para a posição é a amplitude.
Aqui o x é a posição, e percebam que é uma posição de t, é uma função do tempo. Em cada instante de tempo tem uma posição. O t, galera, é o tempo em segundos, né? Então, ó, x é uma função de t. Eu estou dizendo que a posição depende de t. Então, já diz o nome, né? Função horária da posição. Quando eu falo que é uma função horária, é porque o x é um f de t, né? Uma função do tempo. Certo? Essa frequência angular, galera, e aí quero que vocês tomem cuidado. Frequência é uma coisa, frequência angular é outra. Às vezes aparece com o nome pulsação também. E está de fato relacionado, galera, em medidas angulares com o tempo para ir e voltar, certo? Ou seja, com a rapidez, com a velocidade que esse bloco vai de um lado para o outro. A frequência angular, então, em rádio por segundo, está relacionada com a rapidez com que esse bloco vai de um lado para o outro. E esse φ, galera, é a constante de fase, ele vai estar relacionado com a posição inicial. Porque percebam que eu posso fazer com que esse bloco comece aqui da amplitude. Como não? Eu posso pegar o bloco na posição de equilíbrio e jogar ele para um lado. Ele também não vai começar a oscilar de um lado para o outro. Então eu tenho duas coisas que vão me importar aqui. A rapidez com que ele está andando e a posição da qual ele começa. Certo? Essa rapidez com que ele está andando, pessoal, o tal do ômega, é dado por essa equação aqui, ó. 2π sobre t. Certo? Como o t, né, o período é o inverso da frequência, pode usar esse 2πf também, que é a mesma coisa. Basicamente, se eu tiver, galera, o tempo que ele leva para dar uma oscilação completa, ou o número de oscilações que ele dá a cada segundo, eu calculo a tal da frequência angular, que é a rapidez em que esse corpo está indo de um lado para o outro. O que é bem lógico, né? Se eu sei o tempo que ele leva para ir e voltar, eu consigo ter uma medida dessa velocidade do movimento dele. A constante de fase, pessoal, a constante de fase é determinada com essa equação aqui. Basicamente, o cosseno da constante de fase, ali do φ, é a posição inicial dividida pela amplitude. Certo? Percebam que a amplitude é o valor máximo, né? O valor máximo. E a posição inicial tem que ser sempre um valor menor do que a amplitude, logicamente. Aí agora eu vou fazer um destaque bem importante, pessoal, que costuma dar problema aqui nessa disciplina que eu já ministrei algumas vezes ela. Sempre que tu for calcular isso aqui, ó, a tua calculadora, ela tem que estar em radianos. A gente não usa grau praticamente nessa disciplina quando fala de ângulo. A mesma coisa aqui, ó, isso aqui é a fase do movimento, né? Ômega t mais φ. Tudo que tu for calcular, em resumo, tudo que tu for calcular de ângulo nessa disciplina, a calculadora tem que estar em radianos. Vocês sabem passar de grau para radiano na calculadora? Tranquilo? Quem não sabe, galera, nessas aqui, ó, que são as que a maioria do pessoal utiliza, tu vai em mod, duas vezes no mod, e aperta no 2. Aí ele vai aparecer um Rzinho. É isso mesmo. E aí, para voltar, tu vai em Shift Clear All. Aí volta, é verdade. Então, para passar, galera, tu vai fazer isso aqui, ó. Isso na... Opa. Naquela calculadora mais comum, né? A tal da Casio. Certo? O que tu vai fazer? Tu vai apertar Mod duas vezes.
e depois vai em rad, né? Que é o número 2 das opções que vão aparecer ali. Aí se liga que tu vai ter o visorzinho aqui da calculadora, ó. Vai ter o visorzinho da calculadora, vai aparecer aqui em cima, ó, um R. Quer dizer que ela está em radiano, certo? Se aparecer um D, é porque ela está em graus, né? Degrees. Então se liga, na nossa disciplina vocês têm que deixar o Rzinho aqui, ó. A gente vai usar sempre em radianos, tá? Bom, então tá aqui. A função horária da posição, né? É, portanto, essa equação aqui, ó. Vou até destacar porque é a coisa mais importante. Adorei esse negócio de marca-texto aqui do PowerPoint. Eu destaco tudo. Olha aí que legal. O cara vai pintando o conteúdo tudo. Ele fica bonito. Então tá lá, galera. Então essa é a função horária da posição. X de t. Depende do tempo, portanto, né? Ok. Alguém está fazendo alguma anotação ainda? Beleza, eu dou um minutinho, Gabriela. Ok. Bom, e no gráfico, pessoal, como será que vai ficar isso aqui? É uma função cosseno, né? É uma função cosseno. Tem que ir e voltar. Percebam que eu estou dizendo, pelo gráfico, pessoal, que a amplitude desse movimento é 10. Conseguem perceber por que a amplitude é 10? Pelo gráfico. Porque ela varia de 10 para cima e para baixo, tipo, é o Isso. tamanho que ela tem de uma ponta a Isso. outra, né? Tá 10, quanto mais Exatamente, ó. alto, é menor. Então, só pelo gráfico, galera, vocês têm que conseguir perceber o seguinte. Primeira coisa, a amplitude é 10. Por quê? Porque está indo de 10 para menos 10, 10 para menos 10. Assim como a posição inicial. De onde é que ele começa? Olha aqui, ó. Não começa do 10? Aqui eu botei centímetros, mas não necessariamente centímetros, né? Eu não disse qual é a unidade. Então, a amplitude é 10, a posição inicial é 10, porque ele começou do 10. Agora, uma que talvez a galera não pegue aí tão fácil. O período. Quanto vale o período? Pelo gráfico. 4. Chegou perto. Curte só. Começou no 10, não começou? Porque Quanto tempo leva para ir lá para o menos 10 e voltar para o 10 de novo, que é o tempo de uma oscilação completa? Aqui, eu acredito que eu tenha colocado pi, tá? Eu não lembro quando eu fiz o gráfico. Mas o período deve ser 3,14, né? Porque se liga que começou no 10, o tempo para voltar para o 10 de novo, sabe, um pouquinho depois do 3, eu devo ter colocado pi. Certo? Então, com isso, galera, a gente já consegue construir tudo, né? Eu tenho a posição inicial, o A e o período. Tendo isso aqui, a gente acha o φ. Tendo esse aqui, a gente acha o ômega. Então, percebam que com A, π e ômega, A, π e ômega, tu monta esse gráfico, né? Não é um gráfico de x por t, de posição por tempo. Então tá lá.
No caso, tendo o gráfico, tu consegue chegar na função e o contrário também, né? Provavelmente o trabalho que eu vou passar para vocês vai ser isso, tá? Vocês vão ter que montar o gráfico. Alguma coisa desse tipo. Não sei de onde que eu vou tirar os dados ainda para montar o gráfico, mas a gente vai tirar os dados de algum lugar. Quem sabe uma simulaçãozinha online, alguma coisa a gente vê. Mas é bem tranquilo, né? Bom, opa, alguém pode estar anotando ainda? Alguém ainda está fazendo alguma anotação? Beleza, vou dar um minutinho então para a galera anotar. Ô, João, tá ouvindo? Tô. Olha só, teria como, tipo, ele não começar do 10 e ainda assim a amplitude ser 10, tipo, ele ir de 10 a 10, mas ali iniciar no 5, digamos. Teria. A amplitude seria 10 ainda. Aham. Por quê? Porque ele pode começar com uma velocidade inicial. Tá, Tipo, ele entendi, começa no entendi. 5, mas ao invés de soltar o bloco, tu joga o bloco. Aí ele Entendi. começa com 5, mas quando tu jogou o bloco, ele não vai até o menos 5. Ele vai até o menos 10. E aí começa a ir de menos 10 a 10, né? A variação sempre vai ser assim, tipo, vai ser menos 10, 10, ou tipo, menos 5, 5. Nunca vai ser um 10 e um menos 5, né? Ou vai, tem a possibilidade. Teria a possibilidade se a gente considerar que ele não oscila em torno do zero, né? Por exemplo, ele está indo de 20 para 10, 20 para 10, 20 para 10, ele está oscilando em torno do 15. Mas não é comum, tá? Porque sempre a posição de equilíbrio a gente costuma chamar de posição zero. Beleza, vamos focar no que é comum, que é isso aí. Que isso aí é. Tipo, teria essa possibilidade, mas pelo menos nas questões assim que costumam aparecer nos livros, não aparece. Até porque não muda nada, né? Se ele está oscilando em torno do 10, tu diz que o 10 é o zero e vai embora, né? Tranquilo? Quem estava anotando ali já conseguiu dar conta? Beleza. Se alguém precisar, eu volto, galera. Só me dá um toquezinho aí no chat. A, a sequência aqui, ó, agora que a gente já sabe a função horária da posição, é pensar um pouco na função horária da velocidade. Observem que a função horária da velocidade, pessoal, ela também vai ser uma função do tempo, né? A velocidade também vai ser uma função do tempo. Por quê? Imagina que eu pego o bloco, estico, que é a situação mais comum, seguro ele e solto. No início ele está parado. Aí ele vai acelerar, 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 acelerar. No meio ele vai ter uma velocidade máxima, né? Porque depois ele vai frear, frear, frear e parar do outro lado. Aí vai acelerar, 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 chegar no meio com uma velocidade máxima, frear, frear, frear e parar do outro lado de novo. Certo? Como a gente já tem a função horária da posição, não é difícil achar a função horária da velocidade. Não sei se todo mundo aqui já fez Física 1, e eu não sei qual é o nome agora, mas na minha época se chamava Física 1, que é aquela de mecânica e tal, movimento. Ou também, não sei se todo mundo já fez Cálculo 1, mas basicamente, pessoal, velocidade, ó, é a derivada da posição, né? Porque é o quanto que a posição está variando a cada instante de tempo, não é? Dx, dt. Então, o que a gente vai fazer, ó? A velocidade é uma função do tempo, porque ela é a derivada da posição, e a posição é uma função do tempo. E aí, eu escrevi em cima do que vinha depois, peraí. E aí, galera, ó, esse x a gente já conhece, né? É um A cosseno de ômega t mais φ. Então, basicamente, eu tenho que derivar isso aqui. Aí, alguém aqui não fez cálculo? Quem não fez cálculo só fecha o olho, que daqui a pouco eu chego na fórmula final, não vai precisar disso aqui. Mas quem fez, pessoal, saberia me dizer qual é a derivada do cosseno? Vou colocar em verdinho aqui no canto, ó.
Isso, menos seno. Y igual cosseno de U. Y' igual menos seno de U vezes U', né? Então tem uma parada assim, ó. O A é constante, não vai derivar. O cosseno vai virar menos seno. Aí eu tenho que derivar esse aqui que está aqui dentro, né? Ó, em relação a t. Isso aqui é uma constante da zero, isso aqui dá ômega, né? Derivado de 2x, não é 2? Derivado de ômega t, em relação a t, é ômega. Então vai aparecer esse ômega aqui fora, esse menos, porque a derivada do cosseno é menos seno, e o argumento, que o pessoal lá da matemática diz, né, que é o que está aqui dentro, não muda. Então, opa, essa é a função horária da velocidade. Menos ômega A seno de ômega t mais φ. Está aqui a função horária da velocidade. Como é que a gente obteve ela? Derivando aquela outra, né? Ah, João, precisa saber? Bom, agora que a gente já tem a fórmula final, não dá nada, né? Vocês não estão ligados já, né? Essa aqui é o que a gente vai precisar usar, então. Que bonito. Posso passar? Alguém está anotando ainda? O que é cada coisa, galera? Aqui a gente já falou, né? O que é o ômega, o que é o A, o que é o T, o que é o φ. Então não mudou, tá? É a mesma coisa. Qualquer coisa eu volto, galera. Só me dá um toque. Bom, vamos para o gráfico, né? Aqui está a minha função horária da velocidade. Olha como é que ficou o gráfico. Vê se faz sentido para vocês, para o exemplo que eu falei ainda há pouco. Vou pegar o marcadorzinho aqui para vocês verem onde é que está meu mouse. O que eu falei? Que o gráfico que eu fiz aqui é esse, tá, pessoal? Ó. Eu puxo o bloco e solto. Primeira coisa, a velocidade inicial vale quanto? A velocidade inicial, olha aqui onde é que começou. Vale 0. E aí o que o bloco vai fazer, pessoal? Ele vai acelerar, só que com velocidade negativa, porque ele está indo contra as posições, né? Eu puxei para a direita, eu puxei para o sentido positivo das posições. E aí ele começa primeiro a acelerar para o lado negativo. Certo? Aí ele acelera, depois freia, e o que ele faz quando chega aqui? Para de novo do outro lado. Para de novo do outro lado. Certo? Soltei, ele acelerou, 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 freou, 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 parou de novo. O que ele vai fazer? A mesma coisa. Acelerar, 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 frear, 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 até que ele para de novo na posição inicial, né? Então ele vai para um lado, acelera e freia, para de novo, vai para o outro lado, acelera, freia, para de novo, e assim sucessivamente. Certo? Aí agora, uma coisa bem importante aqui, ó. Olha esse valor aqui, ó. O que é esse 20 e esse menos 20, pessoal? Não é a amplitude, né? Porque o meu gráfico aqui ó, é velocidade. Não, o 20 e o menos 20, ó, tá no eixo Y aqui, ó. Tá é uma velocidade. Que velocidade é essa? Curte só. Deslocamento, aceleração, velocidade de oscilação. Vamos lá, galera. A velocidade é uma função do tempo. Aqui, ó, o bloco tá parado, né? Aqui ela vale 0, aqui ela vale 0, aqui ela vale 0. Vocês conseguem imaginar o bloco oscilando de um lado para o outro? Quando que ele para?
Ele não para quando ele chega lá na ponta, que aí ele para voltar, aí vai para outra ponta, para de novo. Então, esses pontos aqui, pessoal, onde a velocidade é zero, ó, é quando o gráfico está lá, o gráfico não, perdão, o bloco, né, estou pensando no massa-mola, ele está lá numa ponta. Agora, esses pontos aqui, ó, onde a velocidade tem o valor maior possível, é quando o bloco está no meio. No meio que ele chega na velocidade máxima. Ó, eu estiquei o bloco, soltei. Ele acelerou, 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 chegou na maior velocidade possível, 20. Aí ele freia, freia, freia e para lá do outro lado. Acelera, 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 chega na maior velocidade possível, 20 de novo. Freia, freia, freia e para lá do outro lado. Então, eu vou escrever aqui como o pessoal teve dúvida. Ó. Aqui, pessoal, aqui ó, é quando ele está nas pontas do movimento, né? Porque quando ele para, é quando a mola está toda esticada ou toda comprimida. Agora, aqui em cima ou lá embaixo, vou botar aqui em cima, ó, é quando ele está no meio, que seria o equilíbrio, na verdade, né? Quando ele está na posição de equilíbrio, aí é a velocidade máxima dele, ó. O que é esse 20 e esse menos 20, então? A maior velocidade dele. A maior velocidade dele. Certo? Tem como calcular isso, João? Aqui com a função? Tem. Tem como calcular isso, pessoal. Essa velocidade máxima. Bem fácil. O pessoal faz isso aqui até no ensino médio. Curte só. O valor do seno de uma função. O valor do seno de uma função não oscila entre menos 1 e 1. Menos 1 e 1, o seno de um ângulo. Pode botar qualquer ângulo. O seno nunca pode ser maior que 1, né? O valor máximo para o seno é 1. Se eu quero saber quanto é a velocidade máxima, então é só trocar tudo isso aqui por 1. No que eu vou chegar? A velocidade máxima é menos ômega A. Certo? Então, quando precisar lá calcular a velocidade máxima, vocês têm que se ligar que vai ser sempre no meio, né? O bloco oscila de um lado para o outro, ele para e volta, para e volta. A velocidade máxima é no meio. Essa velocidade máxima é menos ômega A. Então, nesse caso aqui, desse gráfico, ela valia 20, ó. Oscilava entre 20 e menos 20, 20 menos 20, né? Digam quando eu puder dar sequência aqui, galera. Tranquilo? David, tranquilo? Vou passar aqui, qualquer coisa me avisem que eu volto. Bom, agora a função horária da aceleração, né? Como eu falei, o objetivo de hoje é achar posição, velocidade e aceleração. Novamente, a aceleração, ela vai ser uma f de t, ela depende do tempo. Cada instante eu tenho uma aceleração diferente, né? O bloco vai acelerar, depois ele vai frear, certo? Bom, novamente, lá na física 1, ou em alguma outra matéria, talvez em cálculo 1, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, é dv dt, a derivada da velocidade, e a velocidade a gente já sabe. Então, eu tenho que derivar isso aqui tudo. Agora, eu tenho que derivar o seno, né? Vou colocar a regrinha ali do lado. Se y é seno de u, y' é cosseno de u, né? Então, agora seno vira
vira cosseno, e tu bota um ulinho lá do lado. Então, galera, ó, menos ômega A, sai da derivada, né? Não vai derivar isso aqui porque é constante. Seno vira cosseno, derivada de ômega T mais φ, ulinha. Φ é constante, sai fora, derivada de ômega T é só o ômega. Como já tem um ômega lá fora, ó, um ômega lá fora, ômega com ômega, ômega ao quadrado, né? Então, essa é a função horária da aceleração. Certo? Então, tá aqui o que a gente objetivava, era aceleração, velocidade e posição, né? Descrever, portanto, o movimento harmônico simples, e foi o que a gente fez. Tá aqui, ó, ômega A cosseno de ômega T mais φ. Vou fazer todo o destaque aqui para ela ficar direitinho, enquanto vocês vão anotando. Perguntem aí se tiver alguma dúvida, galera. Bem legal, né? Observem o seguinte, a função horária da posição, eu coloquei aqui, eu coloquei. A função horária da posição, pessoal, x, né, ó, tá aqui no cantinho. X de t não é a cosseno de ômega t mais φ? Isso tudo aqui, ó, a cosseno de ômega t mais φ é a posição. Então, eu posso trocar tudo isso aqui por x de t, chegando em uma outra equação, né? Então, eu tenho essa aqui, ou, de uma forma simplificada, a aceleração também pode ser isso aqui. Percebam que isso aqui diz pra gente uma coisa que é interessante, né, de notar, que é o seguinte: se a posição for zero, a aceleração é zero também. Se a posição for zero, a aceleração é zero também, ó. Se o x for zero, o a é zero. Bom, faz sentido. A aceleração aparece quando a gente tem uma força, né? Se a posição for zero, quer dizer que está bem no meio. A mola não está nem esticada, nem comprimida. Então não tem força. Então, na posição zero, a aceleração é zero. Agora, quando a mola está esticada ou comprimida, né? Aí o negócio muda, né? Aí o bloco vai estar freando ou acelerando. Certo? Façam aí suas anotações. E vamos ver o... Eu não sei se eu coloquei o gráfico, você também coloquei. Vamos ver o gráfico aí da aceleração. Tranquilo, pessoal? Alguém está anotando ainda ou posso passar? Estou indo na fé aqui, hein? Qualquer coisa parem para perguntar. Bom, aqui o gráfico não saiu na animação. Vamos ver. Mesmo esquema, né? Acho que é tudo meio parecido. A aceleração. Primeira coisa, a aceleração, ela não começa no zero, certo? Ela não começa no zero. Por que ela não começa no zero? Porque eu estou partindo do princípio que o bloco, né? O exemplo que eu coloquei aqui, galera, de gráfico, é o bloco que começa esticado e eu solto, né? Então, a primeira coisa que acontece com a aceleração é ter um certo valor, certo? E aí vai ocorrer essa oscilação conforme uma função cosseno, né? Então,
o bloco acelera, aqui, né, ele chega na posição de equilíbrio, acelera de novo, aqui ele passa pela posição de equilíbrio de novo, né, ele vai, passa pelo equilíbrio, chega do outro lado, passa pelo equilíbrio, e aqui, ó, ele completou, então, uma oscilação completa, né, voltou por 40 de novo. Novamente, João, e se for para determinar a aceleração máxima, percebam que agora a aceleração máxima ela não ocorre no meio, ela ocorre nas pontas do movimento, né? O que eu faço para achar a aceleração máxima? Troco isso aqui tudo por 1. Porque o cosseno, né, uma função trigonométrica, o valor máximo dela é 1. Então, a aceleração máxima do movimento é menos ômega ao quadrado vezes A. E aí só tem que se ligar, né? Enquanto a velocidade máxima é no meio, na posição de equilíbrio, a aceleração máxima é nas pontas, que é quando a mola está toda esticada ou toda comprimida. Certo? Já ia perguntar se travou. É que eu fiquei esperando a galera anotar. Me avisem, galera, se tiverem anotando ainda, para eu dar sequência aqui. Estão aí, né? Vou fazer chamada daqui a pouco. Só não responde. Tá, escute só. Antes de continuar aqui, eu vou mostrar para vocês, galera. Eu acredito que eu vou fazer um trabalho nesse sentido aqui, ó. Aí eu vou postar as instruções antes, claro. Então, os gráficos que vocês viram ali no slide, pessoal. Os gráficos que vocês viram ali no slide, eu fiz em planilha eletrônica, né? E aí é legal a gente modelar um gráfico desse, ó, mudando as coisas. Por exemplo, a amplitude agora vai ser 5, ou vai ser 15. Ó, a frequência angular é 2, eu vou botar que seja 1. Ou que seja 10. Olha aí que legal se é 10. Se é 5, por exemplo, ou o 2 que estava antes. O 2 estava antes. O φ ali, galera, que é a constante de fase, né? Ele está relacionado com a posição inicial, ó. Se o φ não for 0, se ele for 2. 2 φ. Ó, já não começa no mesmo lugar, né? Se ele for menos 4, certo? Ó, oscila entre 10 e menos 10, ó, só que não começa... se for 5 aqui, tá? Oscila entre 10 e menos 10, só que não começa no 10, ó. Mas se for 0, tá começando lá no 10. Então, vocês vão ter que, provavelmente, eu não sei de onde que eu vou tirar os dados ainda, dar um dado para cada aluno, alguma coisa do tipo, e pedir para que vocês construam, descrevam um movimento harmônico simples no gráfico, tá? No Excel ou algo do tipo. Vai ser um trabalho legal, então, né? Bem bacana. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Tranquilo. Vamos fazer os exemplos, galera, e finalizar, tá? Aqui a gente tem umas 3 ou 4 questões aí para que vocês entendam como é que se resolve isso aqui. Ok. Então, o que diz a primeira questão? A posição de uma partícula é dada... Questões do Halliday, tá, gente? Então, quem acompanhar pelo livro. A posição de uma partícula é dada em centímetros por... Aqui me deu uma função horária da posição, ó, um x de t. 7 cosseno de 6 πt.
com t em segundos, né? Então, tempo em segundos, o x em centímetros. Determine período, a frequência e a amplitude um instante após t igual a zero em que a partícula estará em equilíbrio. Galera, olha só. A gente sabe que a função horária da posição é x de t igual a vezes cosseno de ômega vezes t mais π, certo? Comparando com o que ele forneceu. Vocês conseguem perceber que a amplitude, gente, ó, que a amplitude é 7, porque é o que está na frente do cosseno? Eu falo em um sim, ok. Não. Onde é que tirou isso? De boa, né? Dá para perceber. Agora, olha o que está na frente do t. Não é 6π. Lá na nossa equação de x de t, quem é que fica na frente do t? É o ômega, ó. Então, esse ômega, ele é 6π. Certo? Então, eu já sei, ó, a amplitude é 7 centímetros, né? Porque ele falou lá que estava o x em centímetros. O ômega é 6π. A unidade dele é radiano por segundo, né? Agora, o φ, galera. Tem mais alguma coisa aqui, ó? Cadê o mais φ? Não tem. Se não tem nada, quanto que vale o φ, então? Zero. Isso aí. Então, ó, para começo de conversa, a gente já sabe quanto é a amplitude, quanto é a frequência angular e quanto é a constante de fase. Só comparando, né? E agora a gente vai resolver o negócio. Letra A. O período. Bom, para achar o período, pessoal, vou colocar aqui, ó. O período é o T maiúsculo, né? O tempo para uma oscilação. Para achar o período, eu vou fazer assim, ó. Olha lá os dados que eu tenho. Vou fazer assim, ó. Ômega é igual a 2π sobre T. Opa. Sobre T. Quanto que é o ômega? 6π é igual a 2π sobre T. A gente vai mandar esse π aqui embora, né? Vai ficar aqui o T é igual a 2 sobre 6. 2 sobre 6 é 1 sobre 3, então o período é 0,33 segundos. Isso, 0,33333 no caso, né? Usar duas casas aqui está de bom tamanho. Então é o tempo para uma oscilação, isso é rápido, né? 0,33 segundos, a partícula vai e volta. A letra B, ele quer a frequência. Pessoal, cuidado, tá? Frequência é uma coisa, frequência angular é outra coisa, né? Na letra B, ele quer a frequência. A frequência é o F. Se fosse a frequência angular, era o ômega lá, o Wzinho, né? Então, beleza. A frequência, agora que eu já tenho o período, fica bem de boa. Por quê? Porque a frequência é 1 sobre o período. Então, a frequência vai ser 1 sobre 0,33. Certo? A frequência vai dar 3, né? Hertz. Certo? 3 Hz. Logicamente, 3 Hz quer dizer que vai e volta 3 vezes em um segundo, né? Se cada oscilação leva 0,33,
vai e volta 3 vezes por segundo. A letra C, a amplitude. Essa não precisa de muito segredo. Por quê? Porque a amplitude já foi tirada direto aqui da função, né? A amplitude é 7 centímetros. E agora aquela mais desafiadora, né? A D. Nem é tanto assim. Ele quer um instante após t igual a zero em que a partícula estará em equilíbrio. Bom, a partícula estar em equilíbrio, pessoal, quando ele fala isso aqui, ó, opa. Quando ele fala isso aqui, ó, a partícula está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que ela está no meio, né? Ela tá lá oscilando quando ela passa pelo zero. O zero é o equilíbrio, que é quando a mola não está nem esticada nem contraída. Ou seja, a partícula estar em equilíbrio significa que o x de t vale zero. Isso é estar em equilíbrio. O que a gente vai fazer, então, para achar esse instante de tempo? Vai pegar o x de t, que é 7 vezes cosseno de 6π vezes t, e vai igualar isso aqui a zero. Passa o 7 para lá, né? 0 sobre 7. Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar com cosseno de 6π vezes t igual a zero. Agora, eu não sei se eu consigo ensinar isso aqui para vocês. Ó. Boto em radiano. E de cosseno zero. Vê se vocês conseguem, galera, chegar no 1,57. E, na verdade, eu quero o arco cosseno que seja zero, né? Então, aperta 2 vezes lá, ó, modo na calculadora. Modo. Aí vai em radiano, que é 2. Ela vai passar para radiano. Eu quero que o cosseno de um ângulo seja zero. Então, eu quero o cosseno na menos 1, né? Shift, cosseno na menos 1, zero. E dá igual. Vai dar 1,57. Quer dizer que o 6π vezes t tem que ser igual a 1,57. Vê se vocês conseguem fazer esse passo aqui, ó, na calculadora de vocês, ó, vindo daqui para cá. É shift cosseno zero. Né? Porque eu quero cosseno na menos 1 que dê zero. Tá certo, David? Beleza? Mais alguém, galera? Se alguém não conseguir, me avisa, né? Então, ó, este ângulo tem que ter o cosseno zero. Shift cosseno zero, 1,57, com a calculadora em radianos, né? Aí, qual vai ser o t, então? T igual 1,57 dividido em π, dividido em 6, né? 0,083. 0,083 segundos. Então, esse é o tempo que a partícula leva para chegar no equilíbrio depois que ela sai. Isso aí. Vamos ver se isso faz sentido. Olha só que troço louco. Vou pegar aqui a canetinha e vou analisar. Eu tenho um movimento que é o seguinte. Ele vai de A, ou melhor, de 7
até menos 7, passando pelo zero. Galera, quando a constante de fase é zero, quer dizer que o movimento começa aqui, ó. É aquele caso mais simples, né? Que tu esticou e soltou. Curte só. O que eu acabei de calcular? Eu calculei o tempo para chegar em equilíbrio, ou seja, o tempo para a partícula sair daqui e chegar aqui. Quanto é que deu? 0,083 segundos. Quanto que vocês acham que ela vai levar para vir para cá agora, ó? Mesma coisa. 0,083 segundos. E quanto que vocês acham que ela leva para voltar para cá e depois voltar para cá de novo? A mesma coisa? Então, ô David, faz 0,083 vezes 4 e me diz quanto é que dá. É o tempo para ela ir para o zero, ir para o menos 7, voltar para o zero, voltar para o menos 7. Zero vírgula 0,083, perdão, né? Mais 0,083, mais 0,083, mais 0,083, dá 0,33. É vezes 4, isso. 0,33. Galera, o que é esse 0,83? É o tempo para ela ir e voltar, não é? Olha aqui que beleza. Entrando ainda. Caramba. Vamos lá. Não é o tempo para ela ir e voltar, galera. Ó, esse 0,083 é só para ela sair do 7 e para o zero. Se ela vai do 7 para o zero, do zero para o menos 7. Do menos 7 para o zero, do zero para o 7 de novo, 0,83, 0,83. 0,83, 0,83. Pega esse cara vezes 4. Olha que massa, não dá esse aqui? Tem o tempo para ir e voltar? Bacana, né? Conseguiram manjar, então, a relação desse 0,083 com esse 0,33, que fez todo sentido aí, né, dentro do que a gente estava falando. Legal. Posso dar sequência, galera? Isso. O período é todo o percurso para ir e voltar para o mesmo lugar. Esse 0,083 que ele pediu é só para ela sair daqui e ir até o zero. Exatamente. O período é para ir e voltar. O 0,83 que ele pediu foi só para ir até o equilíbrio, ou seja, só para ir até o zero. Legal, né? Muito bacana. Beleza, vou passar aqui, ó, galera. Qualquer coisa, vocês me avisem que eu volto aí para vocês tirar um print, alguma coisa. Só que eu vou deixar as anotações em cima do slide também, tá? Vamos lá. Uma partícula parte do repouso de x igual mais 25 e oscila em torno de x igual a zero. Um período de 1,5. Escreva as expressões de posição, velocidade e aceleração. Tá, essa aqui é bem bacana, mas é bem tranquila também. Curte só. Primeira coisa, ela parte do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. E ela parte da posição, a posição inicial é mais 25. Se ela parte do repouso, quer dizer que ela não vai passar do 25. Então, a posição inicial é a própria amplitude, né? Porque tu só soltou a partícula. E vale
25 centímetros, certo? O período é 1,5 segundos. Esses foram os dados, então. Ela parte do repouso. A posição inicial é 25 centímetros. Como parte do repouso, quer dizer que essa posição inicial também é a amplitude, porque eu só estiquei 25 e soltei, né? Eu não joguei o bloco. E o período é 1,5. Ele quer saber a posição, a velocidade e a aceleração. Para isso, eu preciso da amplitude, que eu já tenho, da frequência angular, que é o ômega, é o Wzinho, que eu vou calcular, e do φ, da constante de fase, que eu também vou ter que calcular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essas constantes que faltam, né? Primeiro, ômega é igual a 2π sobre t. Ômega igual 2 vezes π sobre o t, que é o período, né? Ó, 1,5. Então, já de cara, já sei a frequência angular. 2 vezes π dividido por 1,5. 4,19. Vou usar. 4,19 radianos por segundo. Certo? Então, esse foi o primeiro cálculo, o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, é fazer o seguinte, ó, eu preciso da constante de fase, né? Cosseno de φ é igual a x0 sobre A. Opa, mal, eu. Aqui, x0 sobre A. Vê se vocês têm essa equação lá, galera. Ó, eu passei, né? Passei. Lá no slide que eu passei a função horária da posição, eu falei, ó, o ômega é dado por essa equação e o φ por essa aqui. Certo? Que é o que a gente precisa geralmente para calcular, para achar essas funções. Então lá vou eu. Cosseno de φ é igual a x0, 25, e o A, 25 também. Φ, então, vou até fazer passo a passo, né? Cosseno de φ igual a 1. Φ igual. Mesmo esquema, galera. Ó. Shift cosseno 1. Né? Eu quero o ângulo que o cosseno vale 1 com a calculadora em radianos. Aqui tanto faz, na verdade, né? Vai dar igual. Tranquilo? Vê se vocês conseguem fazer na calculadora de vocês, ó. Como é que eu faço para daqui achar o φ? É shift cosseno 1. Que eu quero o ângulo que tem o cosseno 1, né? O cosseno na menos 1. Eu espero que vocês cheguem em 0. Certo? Cosseno na menos 1 igual a 1. É. Shift cosseno. Isso, cosseno menos 1. Ó, o... Não é na... Isso. Shift cosseno e bota 1, né? Assim. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Estava apertando não saía do 0. É porque a resposta é 0 mesmo. Não, é porque é para dar 0 mesmo.
Curte só. Eu tenho a amplitude, eu tenho a frequência angular, eu tenho a constante de fase. O que eu vou fazer, então? Letra A. Ele quer a posição. Bom, a posição x de t, eu sei que é A cosseno de ômega t mais φ. Então, a posição vai ser... Quanto que é o A? 25. Cosseno, quanto que é o ômega? 4,19 vezes t. Percebam que eu quero a expressão, né? Então, tu não substitui o t por nada. Tu quer justamente parar nessa função. Mais φ. O φ não é zero? Não precisa nem colocar, né? O φ aqui é zero. Não precisa nem colocar ele. Aí só tem que indicar, né? Ó, isso aqui é a posição em centímetros. Aqui, essa é a resposta da letra A. A expressão da função x de t em centímetros. 25 cosseno de ômega, 4,19, t mais zero, né? O mais zero não precisa aparecer. A letra B. Bom, a letra B, ele quer a expressão da velocidade. Olha, João, a velocidade é menos ômega a seno de ômega t mais φ. Então, a velocidade é menos 4,19, tá aqui. O A é 25, seno o ômega 4,19, t mais zero, né? Mais zero não precisa aparecer, logicamente. Vamos fazer o 4,19 vezes 25, né? Para ficar bonitinho. 4,19 vezes 25. Dá 104,75. Então, V de t é igual menos 104,75 seno de 4,19 t. Aí se liga que é velocidade, né? Ó, centímetros por segundo. Eu desconto unidades nas avaliações, galera. Tá aqui, opa, exagerei. Tá aqui a resposta aí da letra B. Então a resposta é a fórmula, ele pediu a expressão, né, galera? Tem alguém que tem dificuldade de entender isso. Ó. Ele pediu a fórmula, ele pediu, ó, ache a expressão da posição. Tá aqui. Essa é a expressão da posição. Certo? Opa, faria até um 2 junto ali. Beleza. E na letra C? Na letra C, ele quer a aceleração. Aí, novamente, só pegar lá a equação pronta. Vocês têm lá no slide anterior, né? Ou quem copiou já pega aí o caderno. A aceleração é menos ômega ao quadrado vezes A
vezes cosseno de ômega t mais π. Então, a aceleração menos 4,19 ao quadrado vezes 25 cosseno de 4,19t mais zero, que não precisa aparecer. Então, A de t, vamos ver, 4,19 ao quadrado vezes 25, 438,9 menos 438,9 cosseno de 4,19t. Aí a aceleração, né? Então é centímetro por segundo ao quadrado, certo? Tá lá, as expressões x, v e a de t. Ó. X de t na letra A, V de t na letra B, A de t na letra C. Então, ele pediu as fórmulas, né? E a gente encontrou-as. Tapou a resposta lá de baixo, às vezes tapou, não tapou, né? Só o pedacinho ali que eu circulei que não apareceu. Não dá nada. De boa, pessoal? Alguém está anotando? Posso passar? Conseguiram entender aí? Tranquilo? Qualquer coisa me dê um toque aí que eu volto. Terceiro exemplo, vamos ver o que diz. O período de uma partícula oscilando em NHS é 8 segundos. Em t igual a zero, a partícula está em repouso em x igual a igual a 10 centímetros. Obtenha x de t e determine a distância percorrida no primeiro segundo. Ah, essa aqui é legal. Ele quer a distância percorrida no primeiro segundo. Após t igual a zero, logicamente. Ok. Bom, primeira coisa, para a letra A, eu preciso do x de t. Ele deu para a gente lá o período, falou que era 8 segundos. Diz que no início, então a posição inicial é a própria aceleração, a própria amplitude, perdão, e é 10 centímetros. Então é, novamente, o caso que eu estico até o 10 e solto. E aí na letra A ele quer saber x de t. Bom, para calcular x de t, a gente já aprendeu agora há pouco do que eu preciso. Eu preciso da frequência angular, que é 2π sobre t, que vai ser 2π sobre 8, então, né? Então, a frequência angular, 2 vezes π sobre 8. 2 vezes π dividido em 8. 0,785. 0,7... Vamos usar só truncar aqui no 0,78, tá bom. Rad por segundo. Então, tá aqui a frequência angular. E eu preciso da constante de fase, né? Como é que eu acho a constante de fase? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui foi o passinho 1, né? O passinho 2 é cosseno de φ igual φ0 sobre A. Cosseno de φ igual, posição inicial 10, amplitude 10, a gente acabou de ver, isso aqui resulta em um φ igual a zero. E, portanto, a letra A está ganha.
A letra A, o que ele quer? Ele quer x de t. Que a gente já sabe que é A cosseno de ômega t mais φ. Ômega t mais φ. Então, x de t, a amplitude é 10, cosseno de 0,78t, mais o φ é zero, não precisa nem colocar, né? Mais φ some. Aqui, 10 cosseno de 0,78t. Isso que ele pediu na letra A, x de t. Ah, obrigado, o José, verdade. Ah, eu desconto unidade e não coloco centímetro. Foi só para ver se vocês estavam atentos, né? Exatamente, x de t, centímetros. Menos um ponto para mim, barbaridade. Comecei mal. A letra B, ele quer a distância percorrida no primeiro segundo após t igual a zero. Para isso, eu preciso saber onde a partícula vai estar nesse primeiro segundo. Primeiro segundo quer dizer o quê? Que eu tenho que trocar o t por um segundo, para saber quanto que ele andou nesse um segundo. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar essa expressão que eu achei na letra A, ó, e vou achar o x de 1. O que é o x de 1? Trocar o t por 1. 10 cosseno de 0,78 vezes 1. Certo? Então, o x de 1 é igual. Aí lá vamos nós, né? Ó. Calculadora, pessoal, em radianos. Cosseno de 0,78. Agora não é cosseno da menos 1, né? Eu quero o cosseno mesmo do 0,78. Cosseno de 0,78 deu 0,71, perdão, vezes 10, 7,1. Vê se vocês chegam nisso, ó, 7, na verdade é 1,09, né? 7,11. 7,11 centímetros. Caramba. 7,11 centímetros. Vê se vocês chegaram nisso aqui. Tô levando uma surra dessa caneta aqui. Comecei a usar há pouco tempo, tô meio perdido. Tranquilo? Tem que estar a calculadora em rad, né? Cosseno de 0,78, aí multiplica por 10. 7,109 ali. Beleza. Isso quer dizer que eu já sei que posição que ele vai estar no tempo igual a 1 segundo. Só que não foi o que ele pediu. Ele pediu a distância percorrida. Eu tenho mais uma coisinha para fazer aqui, ó. Qual é? Espera aí. Dá uma melhorada. Analisem o seguinte, pessoal. Aqui é as posições, né? Da onde que ele começa? Ele começa lá do 10 centímetros, né? Ele está oscilando entre 10, vamos dizer que aqui está o 0, e aqui está o menos 10. Certo? No início, o nosso bloquinho lá, vou fazer uma bolinha. No início, a nossa bolinha está aqui. Aí eu solto. Depois de um segundo, ela começa a vir para cá. Ela começa a vir para cá. E depois de um segundo, vocês vão concordar comigo que ela está aqui, ó. Onde é que ela está? No 7,11, né? O x de 1 não é a posição em 1 segundo? Começou no 10. Veio parar onde? No 7,11.
que ele pediu? A distância percorrida. Qual é a distância percorrida? Saiu daqui e veio parar aqui, ó. Se liga, o que eu quero não é o 7,11, é o tanto que ele andou. Então eu quero isso aqui, ó. Exatamente, eu quero vou chamar de delta x, né, o tanto que ele andou. É o 10 menos o 7,11. É isso que a questão pediu. O delta x é 2,89 centímetros. Essa questão era muito boa, né? Muito legal. Tinha que ter um conhecimento ali, tinha que entender o que estava acontecendo para chegar nesse 2,89. Certo? Então, 7,11 foi a posição que ele estava, mas ele saiu do 10, chegou no 7,11 e andou 2,89. Posso dar sequência, pessoal? Alguém ainda está anotando alguma coisa? Olá, então. Qualquer coisa me avisem aí que eu volto, se alguém não pegou. O que ele está dizendo para a gente nessa próxima questão? A posição de uma partícula é dada por x igual a 2,5 cosseno de π. Então, ele deu a função horária da posição de novo, né? Tipo a primeira questãozinha lá. Tá aqui. Com x em metros e tempo em segundos. Então, essa está em metros segundo. Termine a velocidade máxima e a aceleração máxima. Quando ele dá a função, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Tem que olhar para essa função e lembrar que x de t é a cosseno de ômega t mais π. E, portanto, pelo que foi fornecido, ó, a amplitude, por comparação, a amplitude é 2,5 metros, né? Ele disse que estava em metros. O ômega, né, a frequência angular ômega, é o que está na frente do T, ó. A frequência angular, então, é π, rádio por segundo. Oh, caramba. Nossa, difícil, cara. Não sei o que eu aperto aqui que ele passa pro outro slide. E o φ, galera, o φ, cosseno de πt, não tem nada do lado, né? Então, a constante de fase é zero, né? Não tem nada. Porque aquele φ ali é zero. Certo? Beleza, tirei os dados já. Agora ele quer a velocidade máxima. Ah, bem de boa isso aqui, né? Ó. Letra A. Vou lembrar vocês, vou até mostrar de novo, né? Ó. Que a velocidade é menos ômega A cosseno de ômega t mais π. Só que quando eu quero a velocidade máxima, eu sei que tudo isso aqui, ó, que é a função trigonométrica, tem que ser 1, porque é o valor máximo de uma função trigonométrica. Se quiser eliminar esse menos aqui, ó, porque eu quero o módulo da velocidade, né, ó, troca por menos 1, que aí fica positivo. Ou seja, quando pedir a velocidade máxima, pessoal,
basta tu fazer ômega A. Essa vai ser a velocidade máxima. Então, a velocidade máxima é ômega, que é π, e A, que é 2,5. A velocidade máxima, não sei se vocês preferem trocar o π ou deixar o π ali. Vamos trocar, vai, é 2,5 vezes π. 7,85. 7,85 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima. Agora, na letra B, ele quer a aceleração máxima. A resolução é a mesma, né? Só que aí para pegar a função A de t, que é menos ômega ao quadrado vezes A. Aí, opa, aqui eu viajei, né? Ômega A, a velocidade aqui é seno, ó. Mal eu. É seno de ômega t mais π, né? Aqui é cosseno. Cosseno, deriva menos seno, Então aqui volta a ser cosseno. Eu dei uma olhadinha aí, ver se é isso mesmo. Então cosseno de ômega t mais π. E aí o esquema é o mesmo, né? Troca isso tudo aqui por 1, ou se quiser deixar positivo, né, galera? Só está relacionado com o sentido da velocidade, né? Troca por menos 1, então. Certo? E aí a gente vai ter que a aceleração máxima é ômega ao quadrado vezes A. Então, a aceleração máxima o ômega é π ao quadrado vezes 2,5. A aceleração máxima vai ser π ao quadrado vezes 2,5, 24,67. 24,67. Aceleração, né? Metros por segundo ao quadrado. É isso aí. Tranquilo, gente. Acharam de boa aí esses exercícios? Geralmente os da prova são muito parecidos, tá? Muito parecidos. Com os da lista, mas especialmente com esses aqui que eu faço em sala, né? Alguns iguais, talvez, né? Mudando aí os valores e tal, né? Dando aquela pequena, mas o nível é sempre esse. Me avisem se tiver alguém copiando aí, ou se eu posso passar para frente. Eu não sei se foi eu que copiei errado aqui na corrida, mas tanto para velocidade quanto para aceleração, minhas fórmulas estão com seno. O correto é para aceleração ser cosseno? Vamos ver. O x é cosseno, deriva, a velocidade é para ser seno. A velocidade seno. Tá. A aceleração cosseno. É cosseno, deriva, vira seno, deriva de novo cosseno. Ah, tá, eu copiei errado então. Acho que eu fui no embalo da outra já. Aconteceu isso comigo aqui agora mesmo, né? Que eu fui colocar aqui o V e coloquei cosseno aqui, ó. Mas no caso, ó, o x é cosseno, a gente deriva, chega no V, vai para o seno, né? Como deriva de novo, volta para o cosseno no A. Certo? Né? Cosseno, seno, cosseno. Ok, obrigado. Vou apagar aqui o
Rabisco. Manter. Isso aqui eu vou postar lá na Mediateca, tá? Assim como o vídeo da aula. Eu vou até salvar aqui, né? Nossa, levou até um pau para salvar aqui, até sofreu. Foi com o rabisco em cima. E é isso aí, vamos fazer chamada porque eu vi que estavam todos, tá? Agora não está todo mundo, mas pelo número de alunos e o número de gente que tinha na sala de aula, todo mundo veio. Pelo menos em algum momento. Então, nossa primeira aula tá ganha, pessoal. Certo? Lei até que acabou 9h50, né? São 11, se não me engano, David, na turma. Uma turma bem pequenininha. Certo? Então, partiu o barzinho, né? Os exercícios que estão no mural, as listas, tu diz, né, o Gabriela? No caso, quando tu clica lá no site, tem lista 1, lista 2. Não, aqueles são de revisão. É para vocês estudarem, tá? A prova é baseada naqueles exercícios. São muitos, né? A prova é baseada naquilo ali. Revisão mesmo. Não, é para tirar dúvida, no caso. Quando tiver dúvida, posta lá no professor tutor, alguma coisa. Tá bom? Provavelmente eu vou fazer aí um trabalho, que vai ser no Excel, aí esse vai ser para postar. Então vou finalizar aqui, galera, para a gravação e